Olha, o Freud escreveu o chamado Um Projeto para Psicólogos, né, para Psicologia. Foi um dos primeiros trabalhos que ele escreveu, só que ele não publicou. Esse trabalho, inclusive, ele só foi divulgado depois da morte de Freud. E aqui o Lacan está fazendo referência a esse texto, ao projeto. E também no outro texto, que é o Além do Princípio do Prazer. São dois textos bastante interessantes, mas bastante difíceis de se compreender. É ali onde o Freud torce o rabo, né? Ele diz assim, as coisas não são o que elas aparentam ser. O que é que aparenta ser? Aparenta ser um sistema fechado, consciente e inconsciente funcionando juntos, e se você mexe num, você mexe no outro. Isso é o que normalmente a gente, quando olha de primeira, já acha que é assim. E o Freud, logo de cara, né, ele já começa a tratar as primeiras histéricas, e ele escreve o projeto, e ele diz assim, não é assim. Não existe uma correspondência unívoca. Quer dizer o quê? Os dois sistemas não estão exatamente encaixados. Eles trabalham e funcionam juntos, através de alguns princípios. Veja que o Freud já estava falando para nós que existem princípios que coordenam o funcionamento dos dois. Há uma estrutura, mas não quer dizer que seja uma coisa só. Então ele já estava dando indicações muito claras, dizendo assim, a mente está dividida em dois. E o que é muitas vezes prazer para um é desprazer para o outro. Porque inclusive ele não dorme, e o consciente dorme. O eu, as repetições, ele vai falar muito dos processos conscientes também, mas ele nunca abandona esta divisão. A psicanálise tem uma proposta de trabalhar com os dois juntos, mas basicamente tentar lá atingir o inconsciente, atingir o que está recalcado. Quais são esses princípios? O que é que regimenta essa máquina? E ele lança logo de cara, no projeto, né, que depois vai ser divulgado, o tal do princípio do prazer. E ele diz assim, qual é o objetivo do sistema psíquico? É estar em equilíbrio. O que ele está posicionando aí? Ele está dizendo assim, né? A segunda tópica, que é a 1920, né? Freud, que ele vai falar do id, do ego, do superego, ele diz assim, trouxe uma confusão, né? Trouxe muitas coisas boas, mas também trouxe uma certa confusão. Deixou algumas pessoas achando que bastaria tratar do ego e estava tudo certo. Sendo que Freud foi muito claro dizendo assim, né? Olha, o ego é um caminho para você trabalhar o inconsciente, mas ele sozinho não resolve a parada. Mas ele fala aqui, né? A turma olhou para as resistências, olhou para o ego, achou que era por aí e seguiu. Ele fala, nós estamos aqui numa proposta de olhar isso por um outro viés e voltar a trabalhar com o inconsciente. Não essa coisa de ego forte, ego fraco, né? Daqui a pouco ele vai discutir ainda um pouco mais isso. Zwang é a compulsão à repetição. Wiederholung é a compulsão, Zwang é a repetição. O que ele trata nesse artigo? Ele trata exatamente disso. Ele diz assim, o que é que nos faz repetir aquilo que é traumático? Desde o início da psicanálise, o Freud apostava sempre num princípio que é o princípio de vida. Vida buscando mais vida. Então, ele diz assim, há alguma coisa que impede isso. E essa coisa é a coisa traumática. A primeira tópica do inconsciente, do consciente, né? E do pré-consciente, ele está sempre lidando com esse sistema de equilíbrio das energias. Ele fala assim, o sistema é como se fosse, lembra que eu dei lá o exemplo da locomotiva, né? Ou da panela de pressão?
É uma panela de pressão, tem pressão lá dentro, e o que ele faz? Ele faz movimentar essa pressão, né? Então, para quê? Para que ele sempre fique em equilíbrio. Alguma coisa traumática pode acontecer e impedir que esse movimento seja um movimento ligado ao prazer. Essa é a primeira teoria dele, né? A teoria de que a pessoa não conseguiria viver bem, ela seria, vamos dizer assim, afetada, porque ela estaria, de alguma forma, impedida de trabalhar o desenvolvimento dela como um todo, fazer com que as coisas se completassem. Era mais ou menos essa a ideia dele. Então, lá na infância, talvez a pessoa tenha vivido alguma coisa que ela não entendeu e aquilo ficou brecado. A energia ficou presa ali e aí isso aumenta a tensão do sistema. Quando aumenta a tensão do sistema, o sistema descarrega através de sintomas. Ao invés de ele descarregar a energia, ele se carrega cada vez mais. Então, ao invés, por exemplo, da libido sair, ela reflui, ela volta. Formas da pulsão de morte se manifestar, muitas. E todas elas, não importa quais sejam, elas vão ser ocultas e vão ser ocultadas pelas pessoas. Elas vão ser recalcadas. Se você conseguir ouvir isso, você consegue reverter. E é exatamente o que o Lacan está trazendo aqui. Ele está dizendo assim, como é que faz para trabalhar com isso, que está lá recalcado, a sociedade não aceita, ninguém quer falar sobre isso, e como é que você faz para isso vir para fora? Para Lacan, isso vem na linguagem. Você tem que escutar a hora que vem alguma coisa que pula da pulsão de morte de dentro para fora, você breca o cara. Corta a sessão, né? Marca aquilo e diz assim, ó, paramos aqui. O camarada vai para casa sozinho e vai pensando naquilo, e vai pensando assim, por que ele cortou aí? A técnica é exatamente essa, porque se isso está escondido, na hora que isso aparece, você não pode perder a oportunidade. E se você deixar a pessoa continuar falando, ele se perde. Porque o que é que ele vai fazer na segunda frase que ele vai falar? Ele vai esconder. Eu vou esconder. Ah, não era bem isso que eu quis dizer. Ela vem de forma com a pulsão de morte, né? Ela vem escamoteada, ela vem disfarçada, ela vem oculta. E prega o humanismo, né? O homem é a medida de todas as coisas. Isso vem do mundo clássico grego, né? Então, tudo estaria explicado a partir do homem. O homem explica o mundo, a existência do homem. Isso é um humanismo, né? Então, ele pergunta se a psicanálise é um humanismo, porque para ser um humanismo, ela teria que colocar este ego, que é este homem controlado, no centro. E ele diz assim, não, então ela não é um humanismo, porque Freud deslocou esse homem da consciência, do ego, para o inconsciente. E ego, que seria a consciência, Freud disse assim, este ego é resultado de alguma coisa do inconsciente. Assim, olha, exatamente o ego, né, que todo mundo defende, tem muitos textos, ele fala, eu vou pegar minha papelada, porque ele ficava compilando artigos e livros, e que a turma falava do ego, porque é o ego. Ele queria dar uma paulada naquele que foi o analista dele lá, não, o Hartmann. Ele o tempo todo descendo a lenha. Então ele tinha muita informação sobre isso. E ele diz assim, a única coisa que eu vejo no ego e na consciência é um sistema de resistência. O que é que a resistência faz? Ela faz com que você faça automaticamente alguma coisa que mesmo talvez você não queira fazer. Então ele diz assim, no ego e na consciência, o que nós temos é um automatismo, que é importantíssimo, veja. Não vamos jogar fora o automatismo, porque ele garante para nós que nós não vamos gastar tanta cabeça para poder fazer sempre a mesma coisa. Porque Freud aceita que não há só a consciência. Né? Tem o eu lá tomando conta da consciência, mas tem o sujeito do inconsciente, que ele já trazia, ele dizia assim, como é que esses dois trabalham juntos? Ora, eu sou um racionalista, o próprio Freud assume, e fala da consciência, fala do eu, fala do ego, né? Fala do superego, fala de toda a estruturação que ele faz a partir de 1920. E antes disso, ele vinha falando do quê? Do inconsciente. E ele diz assim,
esta parte aqui é a parte mais difícil de aceitar, porque aí parece que o Freud está perdido, que ele não tem certeza, ele está descobrindo isso. Ele fala assim, mas esta é a grande riqueza de Freud. Ele consegue, de certa forma, falar para nós sobre esses dois mundos.